um médico de almas, ele vem curar almas, vem curar os nossos espíritos, né? E vem trazer um remédio. Qual é o remédio que o Cristo nos traz? Olá, amigos, sejam bem-vindos. Hoje trataremos do capítulo 6, O Cristo Consolador, da obra O Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Nós faremos a leitura do item 7 e depois faremos alguns breves comentários a respeito desse conteúdo. Então vamos passar agora a palavra para a Aline para que ela possa fazer a leitura. Sou o grande médico das almas, e venho trazer-vos o remédio que vos há de curar. Os fracos, os sofredores e os enfermos são os meus filhos prediletos. Venho salvá-los. Vinde, pois, a mim, vós que sofreis e vos achais oprimidos, e sereis aliviados e consolados. Não busqueis alures a força e a consolação, pois que o mundo é impotente para dá-las. Deus dirige um supremo apelo aos vossos corações, por meio do Espiritismo. Escutai-o. Extirpados sejam de vossas almas doloridas a impiedade, a mentira, o erro, a incredulidade. São monstros que sugam o vosso mais puro sangue e que vos abrem chagas quase sempre mortais, que no futuro, humildes e submissos ao Criador, pratiqueis a sua lei divina. Amai e orai. Sede dóceis aos Espíritos do Senhor. Invocai-o do fundo de vossos corações. Ele então vos enviará o seu Filho bem-amado, para vos instruir e dizer estas boas palavras. Eis-me aqui, venho até vós, porque me chamastes. O Espírito de verdade. Então, começando os comentários a respeito dessa mensagem, o primeiro aspecto a se ressaltar é o aspecto de cura, né? Um médico de almas, ele vem curar almas, vem curar os nossos espíritos, né? E vem trazer um remédio. Qual é o remédio que o Cristo nos traz? O remédio que o Cristo nos traz é a mensagem de amor e o seu evangelho. E é a mensagem da imortalidade. Então, quando nós observamos o quanto a visão que o Espiritismo nos traz da vida nos dá conforto, nos alivia, por exemplo, a perda de entes queridos e outros sofrimentos que são sofrimentos da transitoriedade terrena, nós observamos ainda a importância e a relevância desse grande médico e do seu remédio, que é o Evangelho. Ele nos fala também, nessa mensagem ainda, vinde a mim os que sofrem, ou seja, ele nos convida a tomarmos esse remédio, ou a nos cuidarmos e nos dirigirmos a ele. Ele não nos diz assim que nós estamos órfãos, mas que nós temos alguém a quem recorrer. E esse alguém é ele e a sua mensagem, uma mensagem que ampara a nossa essência imortal, a nossa consciência. Porque ele nos diz ainda, se a gente estiver sobrecarregado, ele nos alivia e nos consola. Não, alguém quer um remédio melhor do que um remédio que alivia e consola? Diante de uma dor íntima, de uma dor espiritual, não se pode encontrar um remédio que não seja o Evangelho de Jesus ou as leis divinas, que são as leis imortais. E nos diz ainda, reforçando, não procureis alhures consolação, porque o mundo não as pode dar. Então, muitas vezes nós buscamos no mundo a felicidade, o alívio, o consolo, mas as coisas passageiras, as coisas transitórias do mundo não nos dão essa felicidade, não nos dão esse alívio, não nos dão esse reconforto. Pelo contrário, é como se nós tentássemos matar a sede em água salgada. A gente não consegue encontrar esse campo de felicidade, de satisfação interior. Deus faz agora um supremo apelo aos nossos corações através do Espiritismo, porque nos diz, pela mensagem do Espiritismo, que nossas almas, enquanto necessitarem, passarem por provas, por dificuldades, passarão, porque essas dificuldades, essas provas, são convites que Deus nos faz ao nosso próprio crescimento.
como espíritos. Então, muitas vezes nós observamos o Evangelho de Jesus como algo que não se aplica na prática, ou o Espiritismo como algo que vai ficando defasado, mas não. A mensagem ainda é a de Cristo, do Evangelho redivivo, como diz o Espírito Emmanuel, continua ainda válida e se aplica no nosso cotidiano. Que a impiedade, diz ele aqui, a mentira, o erro, a incredulidade possam ser extirpados, ou seja, são as chagas interiores das nossas almas que precisam ser retiradas, que precisam ser curadas. Esses elementos, né, a impiedade, a incredulidade, são monstros que sugam a nossa vitalidade espiritual. Que no futuro nós, mais submissos, mais humildes, possamos praticar a lei que deixa tudo leve, que é a lei de amor e de caridade. E aqui no final da mensagem ele diz uma coisa muito bela: eis-me aqui, venho a vós porque me chamastes. Ou seja, na medida em que nós sofremos, que nós temos dificuldades, se nós chamarmos o médico correto, ele vem e nos ajuda. A questão não é se Jesus está próximo de nós, mas se nós estamos dispostos a nos aproximar dele. Sidney, então, se você quiser fazer algum comentário. Quando a gente pensa nos nossos vícios morais, né, a dor que nós sentimos no nosso dia a dia, elas vêm exatamente através dos nossos vícios, né? O Espiritismo nos mostra, né, como ele desvela os dogmas antigos que a gente estava preso, né? Ele nos revela que nós somos os arquitetos da nossa própria dor, né? E quando a gente sente dor, se a gente não for procurar no lugar certo, que seria no Evangelho de Jesus, para que a gente possa compreender por que sofremos, entender também que cumprindo as leis de Deus, as leis que Jesus nos trouxe, tanto nas suas palavras quanto nos seus exemplos, nós poderíamos melhorar, né? E mais do que entender, obedecer, consentir, através da nossa razão, que as leis são perfeitas, né? São imutáveis, são eternas. E a partir desse consentimento da nossa razão, dessa obediência, trabalhar a nossa resignação. E quando a gente fala em resignação, é o consentimento, como diz o Evangelho para a gente, é o consentimento do coração. Entender que a dor, quando nós sentimos dor, porque nós estamos um pouco desviados do caminho correto, daquele caminho que é o caminho nos dado por Deus através das suas leis. E quando a gente sente dor, que a gente não busque conforto no que nos traz a matéria, né? Nas coisas materiais, que a gente possa buscar conforto no Mestre Jesus, que é o grande médico das nossas almas. Então, convido a todos para que a gente possa buscar a conexão com o nosso Pai amado, agradecendo a oportunidade de termos recebido o Evangelho de amor, de luz do nosso Mestre Jesus, que possamos colocar os ensinamentos do nosso Mestre amado nas nossas vidas, reformando o nosso espírito, trabalhando também a melhora do nosso ambiente, do nosso lar, do nosso trabalho, do contato que temos com as outras pessoas, para que a gente possa auxiliar também na mudança do mundo. Pai amado, que tenhamos sempre como meta a caridade, a fraternidade, que possamos ser empáticos com todos e que trabalhemos então assim o amor que vem de Ti para o mundo. Esteja conosco, Senhor, nos guiando e intuindo sempre.